Papa Francisco nomeou, no último dia 23 de setembro, o Monsenhor Francisco Agamenilton Damascena como bispo, para ser o bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, aqui em Goiás. Essa diocese que está aqui na província eclesiástica da Arquidiocese de Goiânia. E no próximo domingo, ou é no próximo sábado? Próximo domingo, dia 6 de dezembro, às 10 da manhã, será realizado lá no Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Abadia de Muquem, que fica em Niquelândia, aqui no norte de Goiás, a ordenação episcopal do Monsenhor Francisco Agamenilton. Isso, irmão. E agora nós vamos saber aí como está o coração de Monsenhor Agamenilton, quais são os projetos que ele tem para essa nova missão. Seja muito bem-vindo, obrigada e sua bênção. Deus abençoe você, Caísa, Deus abençoe você, irmão Diego, Deus abençoe todos vocês que nos acompanham, seja pela TV, pela internet, enfim. É uma satisfação estar com vocês nessa tarde. Com certeza a gente está fazendo a entrevista num formato virtual por conta da realidade da pandemia e porque também ele está lá na cidade de Uruaçu, onde até agora o Monsenhor Agamenilton trabalhava. Eu estou falando reunião porque eu tive a graça de fazer muitas reuniões com o então Padre Agamenilton, enquanto coordenador de pastoral lá da Diocese de Uruaçu. Agora, antes de entrar aqui na expectativa do para frente, quando o senhor entrou no seminário lá atrás, o senhor pensava em algum momento em servir a igreja como bispo? Não, irmão. Não fazia parte do meu projeto quando eu entrei no seminário em 1993. Eu saí de Niquelândia, aqui em Goiás, para o seminário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. O meu desejo era ser padre, e pronto, ser padre, né? Só que Deus foi desenhando o caminho, né, na sua divina providência e chegou onde chegou, né? E essas voltas que a providência dá, eu confesso que às vezes me assusta, né? E sempre mais faço a experiência do entregar a vida para Deus, e o resto Ele faz, né? Então, olha que vai chegar esse barco, é Ele quem sabe. O que me deixa tranquilo é saber que é Ele que está no comando. E Ele sempre quer as coisas boas para nós, mesmo às vezes pedindo coisas exigentes, como é o ministério episcopado, mas é Ele quem está no comando. Então, quando eu deixei, né? Cortou um pouquinho aqui a nossa transmissão. Isso não, aconteceu. Voltou. Isso. Tivemos um corte na transmissão, mas a gente continua aqui a conversa com o senhor Agamenilton. E é tão bom, Monsenhor, ouvir o senhor dizendo, eu sei que Deus é que está no controle, e a palavra de Deus, ela sempre fala, né? A palavra de Deus diz para nós, quando a gente é fiel no pouco, Deus sempre vai nos confiando muito. Quando o senhor olha para essa palavra e para a sua nomeação, como fica o coração, o sentimento? Ou vem um sentimento de alívio, tipo assim, estou sendo fiel a Deus e isso para mim já basta? Como que é? Bom, tem duas coisas. A primeira é uma experiência de temor. Temor no sentido de ter sido destinatário de uma escolha divina. De Deus ter olhado para mim aqui em Uruaçu e me chamado para essa missão. Então, mesmo que eu saiba que seja Deus a me chamar, mas isso me dá um temor, me dá um certo medo, não no sentido de pavor diante da missão, mas diante de Deus. Saber que Deus olhou para mim e me pediu esse sim, né? Pediu a minha liberdade ser colocada à disposição dele. Então, tem essa experiência desse temor diante do mistério divino, diante de Deus. Por outro lado, tem essa alegria, essa satisfação vocacional, essa serenidade também. E aí eu repito, de saber que é Deus quem está me chamando, então isso também me deixa, por outro lado, sereno. Confesso que hoje, segunda-feira, aí já a contagem regressiva para a ordenação, não deixa de ficar um pouco ansioso. É verdade. Para aquele dia quando, então, eu
me ajoelharei padre e me levantarei bispo. É grande esse mistério. Exatamente. A gente talvez não consiga compreender, porque é a plenitude do sacerdócio, né? E a plenitude desse serviço à igreja. Essa é a missão do bispo e, como o senhor explicou, não estava no seu horizonte. Com certeza, quando o senhor entrou no seminário, o seu desejo no coração era servir a igreja. E enquanto padre da Diocese de Uruaçu, onde o senhor já teve a alegria de trabalhar? Então são 19 anos de ministério sacerdotal na Diocese de Uruaçu. Nesses anos, eu passei uma boa parte dele vinculado, dedicado à formação sacerdotal. Eu trabalhei os primeiros 10 anos no seminário São José, aqui mesmo em Uruaçu, como diretor acadêmico, como vice-reitor. Nós tínhamos aqui o curso de filosofia, dei aula de tudo e mais um pouco para os rapazes aqui. Durante esse tempo em que estive vinculado ao seminário, eu pude também coordenar um setor de pastoral da diocese, pude também ser colaborador na paróquia São Sebastião, na cidade de Uruaçu. Fui vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Guia, na cidade de Campo Norte. Participei do conselho de ensino religioso de Uruaçu. E depois, Dom Messias me enviou como pároco. Foi minha primeira experiência como pároco na cidade de Barro Alto, paróquia Nossa Senhora da Abadia. Ali eu fiquei 2 anos como pároco, continuei dando aula no seminário, trabalhei também na chancelaria da nossa cúria, e então, em 2013, eu fui enviado para Roma, onde fiz o doutorado em filosofia. Ali eu fiquei por 3 anos e meio estudando e, ao mesmo tempo, colaborando com algumas paróquias ali na Itália, especificamente na paróquia de Santa Sinforosa, onde todos os domingos eu saía às 5 horas da manhã para poder ajudar aquele povo ali nas redondezas de Roma. Quando eu voltei desse doutorado, então fui designado como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Rialma. Fui nomeado coordenador diocesano de pastoral e aí, por fim, na transferência de Dom Messias para a Diocese Teófilo Otoni, eu fui então eleito administrador diocesano. E fiquei nessa função por 1 ano e 7 meses. E, por último, eu estava como vigário paroquial na paróquia São Sebastião, sempre aqui em Uruaçu, quando então chegou a surpresa de Deus. Ô, Monsenhor, agora conta pra gente, que eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o programa Pai Eterno, todo mundo está curioso. O senhor já conhecia a Diocese de Rubiataba, Mozarlândia? O senhor já foi fazer uma visita lá? Como que estão aí? O senhor já levou as coisas? Ainda não? Conta tudo pra gente. Então, Caísa, pelo fato da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia fazer parte do mesmo regional nosso, que é o Centro-Oeste, então eu já conhecia, sim, um pouco da realidade daquela região do nosso estado, graças a esses encontros que o Regional Centro-Oeste da CNBB realiza. Então a gente sempre escuta a partilha dos irmãos, seus desafios, suas alegrias pastorais. Visitei algumas vezes aquela diocese onde estava Dom Adair, inclusive por providência eu participei da posse de Dom Adair, a quem eu sucederei como bispo. Quero então, contar um detalhe, viu? Eu estava na posse de Dom Adair e ele disse, naquele dia da posse dele, não me lembro que ano, que eu era noviço naquele ano, 2008, eu acho. E ele disse o seguinte: eu estava aqui na posse de Dom Carlinhos, era seminarista. E ele disse, talvez o próximo bispo de Rubiataba esteja aqui. E estava. Olha aí, o senhor estava lá. Uma bênção. Exatamente. Existe esse fato. Eu não sei se o meu sucessor de Rubiataba estará também na minha posse. Mas então, eu, depois de nomeado, eu já fui 2 vezes à diocese para me encontrar com o clero, estar juntos, rezarmos, conversarmos, almoçamos juntos, de um modo muito informal e fraterno. Estive uma segunda vez para tomar um pouco mais de conhecimento
da situação, da realidade da diocese um pouco mais com profundidade, além daquilo que eu já sabia por meio dos encontros pastorais do Regional Centro-Oeste. A minha mudança 95% já está toda lá, em Mozarlândia, que é onde eu residirei. Então, livros, roupas, muita coisa já está lá, e agora eu estou aqui só com a roupa do corpo, praticamente, pronta para ir para lá. Dia 19 de dezembro será a posse. Muito bom. Agora, Monsenhor, antes de ir e de ser nomeado para Rubiataba, Mozarlândia, o senhor teve uma experiência de ser o administrador da Diocese de Uruaçu, que é a sua diocese de origem. E com certeza essa experiência o fez assim vislumbrar o ministério episcopal. Foi uma experiência que com certeza vai ajudá-lo, o senhor acha que vai te ajudar a ter essa visão maior que a de pároco agora para liderar e animar a caminhada de uma diocese? Com certeza, irmão Diego. Quando, no dia 19 de fevereiro de 2019, eu fui eleito administrador da Diocese de Uruaçu, eu disse na catedral, quando fui apresentado ao povo, que o próximo passo não seria ser bispo. Não é que na Igreja Católica as coisas não são assim, a gente vai subindo como se fosse uma carreira eclesiástica. Então, não é que eu disse o próximo passo não é ser bispo. Então, eu não tinha essa intenção e não era esse meu propósito, era cuidar da diocese e prepará-la para receber o seu novo bispo, cujo dia da sua chegada não sabíamos, nem muito menos quem. Hoje, com essa nomeação, eu faço essa leitura da minha história e compreendo, sim, Deus me preparou, Deus me possibilitou essa experiência, 1 ano e 7 meses, cuidando dessa diocese, junto com o Colégio de Consultores. Foi, sim, uma experiência muito importante para a missão que agora Deus me confia. Eu vivi várias situações de complexidade diversas, basta pensar ter enfrentado a pandemia, como administrador, ter que quase que reinventar tantas dimensões da vida diocesana, foi muito desafiador, e tudo isso somado a outras experiências, posso dizer sim que era Deus já me preparando, sem que eu soubesse, para essa nova tarefa. Então, soma e muito essa experiência como administrador diocesano. Ô, irmão, conhecendo a história desse chamado do Monsenhor, é mais uma prova de que Deus ele vê além do que nós conseguimos ver, né? Deus sempre vê além. Nós desconhecemos os caminhos de Deus, os planos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa missão aqui neste mundo. Mas, Monsenhor, o irmão vai perguntar coisa mais religiosa e eu vou ficar na curiosidade, viu? Eu estou aqui curiosa. Como foi a reação dos amigos, familiares, paroquianos com essa notícia e com essa nomeação do senhor? Bom, ela aconteceu num contexto, quando eu falo aqui da minha família, muito, muito delicado e doloroso. Uhum. Era sexta-feira, eu fui nomeado na quarta-feira, dia 23, então na sexta-feira antes, a minha mãe estava na UPA, da cidade de Anápolis, com Covid, numa situação muito, muito grave, e eu pensava, no dia da minha nomeação, minha mãe estará morta, ou eu estarei no velório de minha mãe, ou eu estarei ainda nessa agonia. Meu pai também, com Covid, embora num estado mais leve, mas o mais grave era minha mãe. E então eu peguei o carro aqui em Uruaçu e corri para Anápolis, para dar assistência ali à minha mãe e às minhas sobrinhas que estavam cuidando da situação. E aí quando eu cheguei a Cocalzinho, era noite, eu parei o carro e liguei para minha mãe. Falei com minha sobrinha, ela disse, ela está consciente, pode falar com ela. E então eu antecipei para ela. Eu antecipei para minha mãe a notícia dessa nomeação, porque eu tive medo dela morrer sem que soubesse. Claro que, diante do Pai Eterno, ela saberia de muito mais coisa, mas eu não ficaria bem se ela morresse sem saber. Então, eu contei para ela e também com a segunda intenção, de dar força para ela lutar contra a enfermidade
e superar, e de fato, isso era sexta-feira, quando foi na segunda-feira ela recebeu alta e está bem, se Deus quiser, domingo, toda a família estará lá no Muquem para participar da ordenação. Foi um momento muito difícil, de muito medo, né? A morte, embora eu já tivesse entregado a minha mãe para Deus, mas passamos por essa prova, né? Agora os amigos, a surpresa, a festa, a alegria. Um ou outro disse assim, eu já sabia que você ia ser bispo. Eu já não pensava que ia ser tão cedo e tão rápido assim, você tão novo já ser bispo, mas um dia você seria. Então foi um pouco assim, e mesmo eles dizendo isso, que já sabiam que um dia eu seria bispo, eu nunca disse isso para mim mesmo. Eu nunca disse para mim, eu vou ser mesmo, um dia eu vou ser, um dia eu chego lá. Não, isso eu não dizia para mim mesmo. E aconteceu. Então, um pouco assim, né? A festa, a alegria. E foi bonito também, Caísa, perceber que essa alegria da nomeação não é só minha. Uhum. Eu notei que é uma alegria de todos, uma alegria da igreja, uma alegria compartilhada. Isso. Não era uma alegria que somente eu sentia. Então, isso é muito bonito também na igreja. Isso mesmo. Olha que bonito esse testemunho que o Monsenhor Agamenilton nos dá, porque mostra que, às vezes, o chamado de Deus chega para nós, a gente se encontra num momento de dificuldade e a gente acha que tem que deixar para depois. Tem que dizer, não posso agora. É verdade. Eu acho que teve muita coragem de acolher esse chamado da igreja e de dizer sim a esse chamado da igreja e de acreditar que as coisas vão se encaminhando como se encaminharam, Sim. Não é isso? Essa disposição do coração, né, irmão? Exato. Quando a gente tem essa disposição do coração, Deus vai encaminhando tudo, Deus vai capacitando. Agora, quando a gente coloca a barreira, aí tudo fica mais difícil. Nossa, com certeza. Agora, eu estou falando aqui com um padre, um cristão, que nasceu em Niquelândia e que é devoto de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, e que escolheu aquela igreja para ser ordenado bispo. Talvez desnecessário, mas eu quero perguntar, por que em Muquem? Bom, então, antes de tudo, uma precisão, irmão Diego. Eu nasci em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Ah, sim, verdade. E em 1985, quando eu tinha 10 anos de vida, então nossa família se mudou para Niquelândia, por causa de emprego. Meu pai foi transferido de emprego. E então chegamos a Niquelândia em 85. E naquele tempo, para a nossa família, Muquem, Santuário Nossa Senhora da Abadia, era sinônimo de bagunça, de confusão, de morte, de violência. Eita. Então nós nunca... era impensável ir para a Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, nos anos 80. E, de fato, era muito difícil, muito perigoso, as estradas, sem asfalto. Então, o máximo que a gente fazia era ver o andor de Nossa Senhora da Abadia passar em frente ao conjunto habitacional onde morávamos. E aí, veja só, passados todos esses anos, serei ordenado naquele lugar que era sinônimo para nós de medo, por causa de tanta bagunça e violência. E então ser ordenado lá. Então escolhi o Santuário de Nossa Senhora para ser ordenado pelo nosso vinho, onde eu cresci, onde estudei, onde tive, por assim dizer, o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, foi em Niquelândia, a descoberta da minha vocação, fui ordenado padre em Niquelândia, e aí quis a divina providência que em condições de pandemia, o Santuário de Nossa Senhora da Abadia é o lugar que reúne todas as condições necessárias, segurança sanitária, para que todas as pessoas possam participar. Então, vou lá eu, para a casa da mãe, com todas as pessoas que desejem vir. É um santuário grandíssimo, 23 mil pessoas, é a capência dela. Nós estamos aí trabalhando com uma expectativa de 7% do espaço do santuário. Já tivemos o diálogo com o Ministério Público da cidade de Niquelândia, então já está tudo entendido, o ambiente é seguro, é bom e é a casa da mãe, é a casa de Nossa Senhora da Abadia,
e é de lá que eu partirei então para uma nova missão. Monsenhor, o seu chamado para ser padre, para começar toda a sua caminhada de seminarista, de tudo, também foi assim na surpresa? De repente Deus colocou no seu coração? Como que foi? Conta um pouquinho para a gente, de uma forma resumida. Então, na minha infância, lá na primeira infância, ainda no Rio Grande do Norte, conto aos meus pais que eu dizia que eu ia ser padre. Eu não me lembro disso, mas eles contam que eu dizia que ia ser padre. E aquilo ficou. E então foi em Niquelândia, quando eu entrei na catequese da Crisma, que o chamado veio. Eu tinha aí meus 15, 16 anos. Então a grande pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é meu lugar na igreja? E eu entrei na paróquia, nos grupos, na catequese, e na medida em que fui caminhando, Deus foi me falando, me mostrando o que Ele queria de mim, ser padre. Muito bom. E estou aqui. Muito bom. Importante, irmão, porque muita gente, talvez você esteja aí na sua casa ou no seu trabalho acompanhando o programa Pai Eterno, está sendo tocado no coração para dar uma resposta a Deus. Deus está te chamando para servi-lo. Olha que missão linda do Monsenhor Agamenilton. Então, que você se inspire através da história dele, do chamado dele e queira responder ao Senhor. O exemplo do Monsenhor, ele está com o coração disposto. Aí Deus vai capacitando. E assim é comigo, com você, com o irmão. Deus vai sempre nos capacitando. Só quer a nossa disposição do coração, né, irmão? É verdade, é verdade. Então, eu lembro que o Monsenhor Francisco Agamenilton, a gente fala eleito para, escolhido, né, para ser o bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, aqui em Goiás. Vai ser ordenado no próximo domingo, lá no Santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, como ele explicou, uma igreja ampla, as pessoas vão poder estar lá, e depois vai tomar posse lá na Catedral, em Rubiataba, no dia 19. Todos esses 2 momentos nós vamos acompanhar, terá transmissão ao vivo aqui da TV Pai Eterno, exatamente para possibilitar não somente ao povo de Deus da Diocese de Uruaçu, onde o Monsenhor Agamenilton serviu primeiro, como a Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, um território imenso, poderem estar em comunhão com o seu bispo, né? Mas também toda a igreja no Brasil que se alegra por um novo bispo a serviço da igreja. Então, Monsenhor, faça aí o convite para as pessoas poderem acompanhar essas 2 importantes celebrações. Fala o dia, a hora, o local. Quem puder estar presente, quem não puder, acompanhar aqui pela TV Pai Eterno. Exatamente, irmão Diego. E antes de tudo, eu quero agradecer à TV Pai Eterno, todos os seus responsáveis, vocês redentoristas. Muito obrigado por esse trabalho, não só a nossa diocese, a mim, mas a todos nós, a todos aqueles que então, no dia 6 de dezembro, próximo domingo, às 10 horas da manhã, lá direto do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Então, você está convidado a acompanhar pela TV Pai Eterno esta celebração. Serei ordenado por Dom José Chaves, bispo emérito de Uruaçu, e os consagrantes, Dom Adair Guimarães, bispo de Formosa, e Dom Messias, que é bispo de Teófilo Otoni. E no dia 19, será um sábado, às 10 horas da manhã, aí na Catedral de Rubiataba, Catedral Nossa Senhora da Glória, tomarei então posse daquela diocese como 4º bispo diocesano. Também convido você a nos acompanhar pela TV Pai Eterno. Vale lembrar que eu sucederei bispos redentoristas. Dom Roriz foi o primeiro bispo de Rubiataba, depois Dom Carlim, que hoje mora em Aparecida, 2 grandes bispos redentoristas que começaram o trabalho naquela região, e eu terei a alegria de colher as sementes que vocês redentoristas plantaram ali com tanto amor, com tanta paixão pelo reino de Deus, com tanta doação. Então, eu agradeço muito a vocês redentoristas pelo que vocês fizeram. Vocês aplainaram o caminho, como João Batista. E agora eu chego para colher o fruto de vocês. Eu peço a Deus que Ele me dê a graça de honrar o testemunho desses 2 grandes bispos redentoristas que por ali passaram. Como também os demais padres e irmãos redentoristas que tanto bem fizeram ao povo daquela região do Goiás. Tá certo. Obrigado pelo carinho. Minha congregação, de fato, tem um carinho muito grande por ter servido nessa região aqui do norte de Goiás. Monsenhor Francisco Agamenilton, então a gente se encontra domingo.
Eu vou acompanhar pela TV, não vou poder ir ao Muquem, mas vou estar em comunhão e rezando pelo senhor em sua nova missão. Grande abraço!